Tá ao vivo, tem que configurar aqui só para não ser perturbado. O pessoal tá chegando. Fala, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. Quero agradecer a cada um de vocês que estão conosco neste vídeo. Seja ele ao vivo ou seja ele gravado, né? Quero agradecer aos meus amigos que ajudam a este trabalho, ajudam a mim, Marcelo Marins, e a minha família. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês, queridos. Gratidão imensa pela bondade generosa e pelo amor e carinho para com nossa família este trabalho. Muita gratidão. Quero também agradecer a todos os amigos, todas as amigas que nos assistem, permitem com que nossos vídeos vão até vocês, cheguem até vocês, que vocês recebam nossas mensagens e nossa energia. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração pela bondade e generosidade em nos receber. Gratidão imensa a todos vocês. Hoje eu quero fazer um vídeo com vocês, um bate-papo. Vamos abordar alguns detalhes e falarei dele, né? O Thor. Então, minha réplica do meu Mjolnir. Aquele que possui o Mjolnir, né? O martelo de Thor. Isso aqui, meus amigos, é de espuma. Isso aqui pode dar na cabeça. Eu dei na cabeça da Fabiana. Ela ficou brava esse dia, né, Fabiana? Não foi? Ela jogou ele longe, ele caiu, saiu caindo em cima da cartela de ovo, né? Quebrou. Eu tive que. Mjolnir, não faça isso com a Fabiana, né? Então, isso aqui a gente. Mas ele é de plástico, É de espuma dura. Mas dói, gente. Dá uma pancada na cabeça, dependendo do jeito que for, dói. Aquele que empunhar esse martelo, se digno, ele terá o poder de Thor. Hã? Então isso aqui a gente compra nos mercados chineses aí, né? No AliExpress, né? Eu não gosto de falar nome, porque senão o bicho pega do meu lado aqui. Mas eu comprei esse aqui no AliExpress, tá? Vocês entendem? Né? Veio da China. E ele é de espuma. Esse é de espuma. Né, Fabiana? É. E deu uma miormizada de espuma na cabeça da Fabiana. A Fabiana ficou brava. É que eu tava brincando. Vai lá, Mjolnir! Pá! E ela... quase que apanhou eu e o martelo junto, né? É. E nós vamos falar sobre, né? Thor. O deus do trovão. É... E nós tivemos um filme que passou, ainda está passando no cinema, né? Eu assisti 2 vezes no cinema, não foi, Fabiana? Foi. Eu fui no cinema a primeira vez, assisti o filme, mas filme a gente tem que assistir umas 2 vezes, ainda mais quando você gosta, né? Eu até falei, Fabiana, vamos mais uma vez? Ah, não, já basta, ficou neurótico, ficou louco, você quer morar no cinema, então? Já viu 2 vezes, mano, para com isso aí. 3ª vez pra quê? Você é doido? Né? Eu vou escondido, hein? Né? Mas, de boa. Pra mim, esse foi o melhor filme de Thor. O melhor filme do Thor. E eu vou falar pra vocês, hein? Não tem canalzinho de nerd em internet que eu nunca li uma história em quadrinho, não, como muitos especialistas que têm scripts, vão lá nos canais norte-americanos especializados em comics, que são as revistas em quadrinhos, e pegam o conteúdo dos americanos abordando sobre o mundo nerd dos quadrinhos, traduzem
e fazem scripts e ficam olhando pelo teleprompter e falando como se fossem especialistas de quadrinho. E eu vou dizer para vocês, cuidado, tem muita lorota aí na internet que de quadrinho não entende é nada. Copia os norte-americanos, né? Canais poderosíssimos nerds aqui, que eu vou falar para vocês, nunca leram sequer uma saga de quadrinhos. Nunca leram uma saga de quadrinhos. Aí pegam um script, leem olhando pro teleprompter e acham que são, né, experts. Não são porra nenhuma. Mas eu posso dizer para vocês que eu já sou mais raiz, né? Para vocês terem uma ideia, eu não gosto de mostrar não, mas eu já cheguei a ter mais de 10 mil quadrinhos. Eu tenho muitos, né, Fabiana? Nossa. Eu tenho 2 armários cheios de quadrinhos. Sim. Então eu tenho um tanto aqui. Até esse filme Amor e Trovão foi, né, tirado, inspirado no Thor, né? Aqui no The God Butcher. Meus quadrinhos eu não presto, viu? Não empresto. Não gosto nem que meus filhos, deixo meus filhos pegar. Não. Meus quadrinhos, tem quadrinho de 20 anos que parece que comprou agora, novo. Nem meu filho põe a mão. E eu falo, pai, deixa eu dar uma, deixa eu só dar uma. Só dar uma analisada. Pô, dedinho na boca não, hein? Deixa eu ver sua mão. Se não tem gordura, se não tá engordurado. É assim, Fabiana? Tô mentindo? Eu tô mentindo? Não, pior que não. Fala, deixa eu ver sua mão primeiro. Você não vai pôr a mão nos meus quadrinhos com essa mão gordurada, não. Ele é chato. Vai lavar a mão com detergente ou é a sua mão. Porque se as páginas dos meus quadrinhos ficar marcadas, eu vou marcar a mão na sua cara. Não é assim? É, sem joeira mesmo. Rapaz, eu sou desse jeito. Não empresta, não, mas ela me empresta aquele quadrinho. Ih, rapaz. Qual quadrinho mesmo? Aquele lá, meu irmão. Aquele lá, meus filhos. Meus filhos, que ó, Fabiana. Meus filhos, pôs a mão lá, estragou, cara. Meu filho foi cagado, não tinha papel higiênico. Pegou meu quadro em 4 quis matar ele. Tem não, cara. Ô, você não tem coragem, você tem cara de vergonha, você tem vergonha nessa cara, não? Não, mas eu não empresto meus trem, como é que faz assim? Mas se ela me empresta aquele quadrinho? Não. Mas não é só os quadrinhos Não. enjoados, não. O quê? Os quadrinhos é só quadrinhos. Eu tô exagerando em tudo. alguma coisa? Não, pior que não. Eu sou desse Não, o jeito. pior Toda é a que vida. não é exagero, ele é chato, gente. Se ele tiver alguma coisa, ele tem. Mas se você pensar, passar na sua mente que ele vai te emprestar ou deixar você pegar para alguma coisa, né, sem ser na vista dele ali, acabou, esquece. Isso aconteceu com a minha irmã, né? Ah, conta aí. É. A minha irmã, ela é fotógrafa, né? Ela tira foto de casamento, foto de aniversário. Aí um dia, gente, Marcelo tinha. O que foi? Não, porque vocês não sabem, mas eu sou fotógrafo também. Sim. Tô zoando, não. Sou fotógrafo mesmo. Né? Tenho curso de fotografia. Amo a arte da fotografia. E tenho minha câmera e tenho 3 lentes profissionais que olho da cara minhas lentes. Olha que usado. Gente. Comprei usada lá na Santa Efigênia, em São Paulo. Isso, né? Gente. Aí eu tenho 3 lentes que eu preciso delas para fazer minhas artes fotográficas. Aí ele cai. Eu tô assim. Rapaz, não mostra, não. A minha cunhada ela é fotógrafa profissional também. Sim, ela tira aí muitas fotos. Fulano, ó. Ele foi mostrar. Nossa, você. Que isso? Você tem lente tal, lente tal. Eu só falei, não, filha, aqui nós tá podendo. Aí ele foi mostrar, né? Aí a Fabiana, o que a Fabiana falou? Marcelo, não mostra essas lentes. A minha irmã, a câmera dela é a mesma marca da sua, ela vai pedir essas lentes emprestadas pra trabalhar. Fabiana, a profeta. Não deu outra, né, gente? Rapaz. O que aconteceu com sua câmera pra Não, ela? aí ela. Marcelo. Alô? Alô, oi. Marcelo, você me empresta aquela lente tal, porque eu tô fazendo trabalho, eu tô fazendo fotografias na escola para as crianças, para me tirar um trocado. E ela tem a câmera e uma lente também, viu? Nossa, meu Deus do céu. Não sei nem como que eu vou te falar.
O maldito do seu sobrinho, Michael, que o cão há de levar. Você não acredita que ele foi pegar a minha bolsa com a máquina e as lentes? Deixou cair as lentes, quebrou as lentes tudo. Nossa, Marcelo, que isso? Eu vou ver qual que é o nome daquele cara que você conhece que conserta lente lá. Às vezes dá pra consertar alguma coisa, juntar duas numa. Foi. Ah, não, Marcelo. Então tá, deixa pra lá. Nossa, Marcelo, que horror. Meu pai. Foi Não desse foi? jeito, gente. Tudo Fabiola, dele vai! é assim, tudo Vai! se ele tem alguma coisa, é porque ele mostra, né? Aí depois eu falo pra ele, principalmente se for família, né? Família é complicado. Aí eu falo, Marcelo, não mostra não, que isso aí você mostra, pronto, vai pedir. E pede, viu, gente? Só que ele não empresta. Eu não empresto Não, nada. o Marcelo, ele não é aquela pessoa de emprestar. Nem pros meus filhos eu empresto. Não, ele não empresta nada. Ô pai, deixa eu ler a saga. Você pode ler a minha saga do Gibi em Quadrinho. Mas você vai ter que... Eu vou ter que olhar a sua mão. Se eu ver uma impressão digital de gordura ou suor ou oleosidade da pele, eu vou descer a mão na sua cara. Ah, não, deixa a mão, vou virar nada. Não, não é, não é assim? Porque você vai estragar meus quadrinhos. Não é assim? É, gente, é desse jeito. Então tem uns quadrinhos meus, tem quadrinhos de 20 anos que parece que, tipo, comprou agora. Porque realmente eu zelo. Era assim quando eu tinha meus discos de vinil, também não emprestava de jeito nenhum. CDs, só de emprestar minhas coisas não. Que eu zelo. O dia que eu morrer pode botar fogo, pode jogar pros cachorros, pode jogar no meio do mato, eu não tô nem aí. Mas enquanto eu estiver vivo, eu cuido do que é meu, zelo das coisas do jeito que eu gosto. É neurótico, maníaco, doido, que seja. Mas enquanto eu estou vivo, está na minha posse, vai estar intacto. Não é? É desse jeito, falar pra vocês. Essa chatice. Tô falando. E vamos lá. Então, ao contrário de muitos canais aí, né, que pregaram o pau no filme Thor, Amor e Trovão, a maioria não entende de quadrinhos. Até um canal famosíssimo que não, o cara não entende também de quadrinho porra nenhuma, mas tem uma equipe, tem 20 pessoas para ir lá nos canais americanos, pega os conteúdos dos nerds americanos, traduzem e põe no teleprompter, a pessoa lê e brinca e parece que o cara lê todas as histórias em quadrinhos do planeta. Eu vou dizer para vocês, DC Comics e Marvel, eu já li tudo que vocês possam imaginar. Meus super-heróis favoritos são Superman, o Thor e o Lanterna Verde. Esses, pode me perguntar o que for, que eu assumo a responsabilidade, porque eu já li todas as sagas. Mas vamos falar sobre Thor, né? O deus do trovão. O Thor, que era o super-herói da minha mãe. Rapaz, minha mãe era fã do Thor. Só que minha mãe lia quando ela era mocinha. O pai da minha tia Suzy, o vô João, né? O vô João pretão, negão, até azul. O saudoso e querido vô João era fanático em quadrinhos. E o vô João ensinou minha mãe a ler quadrinhos. Então minha mãe manjava de quadrinhos pra caramba. E o super-herói favorito da minha mãe era o Thor. Como ela gostava do Thor. Quando eu era moleque, minha mãe falou, você vai ler quadrinhos. Se tornar mais inteligente. E minha mãe comprava quadrinhos pra mim quando eu li os que já era dela, que eu assumi. Então eu li os quadrinhos. Nossa! E minha mãe, a gente debatia sobre quadrinhos quando eu era menino. E como minha mãe falava muito sobre o Thor, né? O Thor, que ele é inspirado, o da Marvel, o super-herói, é inspirado na mitologia nórdica, né? Dos povos escandinavos, que são aquele pessoal da Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, né? O extremo norte da Europa, ou, né, a terra dos vikings.
Porque na mitologia dos povos escandinavos tinha o culto ao deus Odin. Thor, Loki, Freya e tantos outros deuses, um coletivo de deuses. Thor, na mitologia, ele era ruivo, né? Já li todas as mitologias, digamos, mais famosas. Eu lia muitos livros, mitologias, seres mitológicos. E lá fala sobre Thor, né? E nós temos ali o Thor da mitologia. Não estou falando da Marvel, não estou falando dos quadrinhos inspirados na mitologia, né, nórdica, mas assim da mitologia que na qual nós temos aí muitos filmes vikings, né, em adoração a Odin. Mitologia. As mitologias falam de seres. E esses seres, 99% desses seres, ou 99% desses seres, são seres da dimensão do espelho e os pleiadianos renegados, ou os exilados das Pleiades. Sim. Nós vimos muitos deles nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, Candomblé, são essas entidades, né, que tomam por nomes. Ora, no astrais, eles se aparecem de formas humanoides, mas são todos crocodilos, pleiadianos. Que não existe pleiadianos lindos, loiros dos olhos azuis. São todos répteis. E os pleiadianos, após a queda do mundo, na qual o mundo se tornou um mundo caído, os pleiadianos, eles já em a sociedade com os seres da dimensão do espelho, que são seres considerados místicos, mas seres reais, como os elfos, Minotauro, Centauro, nós temos os faunos, né? Os bodes, como Baphomet é um ser da dimensão do espelho, os bodes, que as pessoas não entendem muito sobre esses seres, não conseguem ter uma lucidez ou uma definição mais acertada sobre tudo isso. E esses seres no passado, eles se apresentavam numa forma muito homogênica, numa forma muito padronizada, eles se apresentavam como os deuses dos povos que existiam no passado. E nós temos aí, né, povos como os maias, incas e astecas, temos os povos antigos da Escandinávia, né, temos os povos do Egito, mas são todos os mesmos seres. Para vocês terem uma ideia, sobre a religião ou a cultura viking, que podemos chamar sobre sua religiosidade em adoração a Odin, Thor, Loki, Freya, Sif e tantos outros, isso acabou. Você sabe por que acabou? Os escandinavos deixaram de cultuar Odin, Thor e toda a sua, digamos, mitologia nórdica. Vocês sabem por quê? Eu já falei. Não é a primeira vez que eu estou falando. Já falei para vocês. Porque o cristianismo, entre aspas, chegou nas terras escandinavas. E os vikings deixaram de adorar Odin, Thor, Loki, Frey e tantos outros deuses da sua cultura e passaram a cultuar Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. Do cristianismo. O cristianismo matou, sepultou de vez a adoração aos deuses nórdicos. E então passaram a ser, entre aspas, convertidos ao cristianismo. Cristianismo que é mais uma criação dos reptilianos pleiadianos, sim, em coligação com os seres da dimensão do espelho. Então você percebe que, assim como os deuses antigos das civilizações passadas da humanidade, nós temos aí sempre os reptilianos
primitivos trabalhando de forma homogênea, de uma forma padrão. Zeus, Apolo, Odin, Thor, Deus, Jesus Cristo. E nós temos aí uma vasta variedade de deuses que possuem o mesmo padrão nas mitologias e nos contos antigos. Então você percebe que eles têm um padrão em comum, só que eles mudam de nome, identidade, conforme a região. Então nós temos aí os deuses do Egito, que se apresentavam naquela forma particular no Egito, e nós temos também como se apresentavam outros povos, como os povos escandinavos, os povos gregos, né, da Grécia, da antiga Europa, ou de outras eras, mas são todos reptilianos primitivos com seres da dimensão do espelho, que faziam sua manipulação de massa de forma personalizada, conforme cada região eles precisavam trabalhar. Mas se você for analisar, é um padrão. Eles trabalhavam sempre no mesmo padrão. Então você percebe que não houve nenhuma mudança, entre aspas, quando se mudou-se da cultura da Escandinávia, dos vikings, ela mudou para o cristianismo, porque continuou nas mãos dos mesmos seres. Eles apenas mudaram a roupagem. Eles apenas mudaram os personagens. Então veio Deus Todo-Poderoso e seu Filho Jesus, que são os mesmos seres que eram Odin e Thor, simplesmente mudaram a identidade. Mas é a mesma coisa. Então você percebe o porquê que isso, digamos, funcionou. Porque, na verdade, Zeus, Apolo, Odin, Thor, você vai ver também, né, Jesus, Deus, é muito parecido. Porque nós temos Deus, temos Odin, Thor e Loki. Loki é o filho rebelde que se opõe ao pai e ao irmão, porque Loki quer tomar Asgard para ele. Então você percebe que é idêntico à história de Jesus, o diabo e Deus. Embora o diabo é transmitido, contado como irmão de Jesus, é porque o povo só come farinha, né? O caviar nunca chega à massa. Mas em registros antigos, o diabo era irmão de Jesus, que se opôs a Deus e a Jesus. Muito parecido com a rebeldia de Loki contra Odin e Thor. E Thor, o filho amado, o filho que busca ali defender os propósitos do Pai. E parecido com Jesus. Então, você percebe claramente que apenas trocaram os personagens, o nome, mas são os mesmos seres. Então, a Escandinávia, a cultura escandinava, simplesmente ela continua a mesma coisa. Apenas houve uma roupagem diferenciada. Isso é muito claro e perceptível. Assim como os pleiadianos, os reptilianos pleiadianos, eram deuses para os povos antigos do Egito e de todos os lugares. É um modo padrão muito parecido, similar. Pode ter algum detalhe um pouquinho diferente, mas na realidade tudo é sempre a mesma coisa. Porque são os mesmos seres aprisionadores. Tanto que na mitologia nórdica, Thor, ele viajava nos céus numa carruagem puxada por bodes. Bodes, referência a Baphomet, referência aos seres da dimensão do espelho. Então você percebe claramente com os chamados a despertar e aquilo que o Marcelo Marins traz para vocês, você começa a enxergar coisas nunca vistas antes. Então você percebe que na mitologia, Thor, ele viajava pelos céus. E ele era empurrado numa carruagem por bodes, 2 bodes, levando Thor. Então você percebe que a patota é a coisa ali
bem essencial. É por isso que eu digo, vocês têm que ter a visão além do alcance. Mas a Marvel teve a sua adaptação para os quadrinhos da mitologia. Ela se inspirou na mitologia escandinava para criar a sua história sobre Thor, Odin, Loki, Sif, Freya e todos esses personagens com suas adaptações. Ela puxou de lá e trouxe fazendo alterações. E nós chegamos, né? Como nós temos aqui, até separei os gibis, né? Os HQs dos super-heróis. Nós temos aí o Thor. E eu digo para vocês, esse filme Amor e Trovão foi o melhor filme do Thor. Nunca representou tão bem a essência do que são os reptilianos primitivos, os pleiadianos, que não tem pleiadiano nenhum, como eles mostram aqui. Por quê? Você percebe o sarcasmo do Thor. Você percebe seu sarcasmo no filme inteiro. Porque os reptilianos são sarcásticos. Eles são sarcásticos. Isso eu falo dos orianos, eu falo dos pleiadianos. Reptilianos são reptilianos. Eles são sarcásticos. Isso não atribui à sua parte física, seu personagem moldado. Saiba separar, estou falando de eu superiores. Eles têm a sua pitada de sarcasmo. Então o Thor ele é muito reptiliano. Muito caracterizado no comportamento reptiliano. Por quê? Porque o Thor dos quadrinhos ele é totalmente diferente dos filmes, vocês sabiam? O Thor, esse Thor aqui, que vocês veem, esse filme do Thor, né, com esse ator, acho que é Chris Hemsworth, né? Esse Thor, ele é diferente dos filmes. Esse Thor é diferente. Os filmes, ele tem um Thor diferente. Mais fraco. O Thor dos quadrinhos, ele é muito mais poderoso. O Thor dos quadrinhos facilmente derrotaria o Thor dos filmes. E nos quadrinhos, o Thor é muito mais dependente do Mjolnir. Vocês viram o filme Thor Ragnarok? Aquilo não condiz com os quadrinhos, com as HQs. Porque, na verdade, o Thor, sem o Mjolnir, ele é extremamente mais fraco. Porque realmente ele é mais dependente do poder do Mjolnir. E eu vou explicar o porquê para vocês. O Thor, ele não é um deus. Mesmo nessa percepção de filme, ele não é um deus. Thor é um filho de um deus. Para você ser deus, você precisa, essa é uma patente do cosmos, do universo. Isso eu já estou colocando o despertar de consciência cósmica, digamos, despindo tanto o filme e os personagens. Odin, ele é um deus. Odin, ele tem essa patente, porque deuses são seres alienígenas que conseguiram um estado avançado de conhecimento, e conhecimento é poder, então se tornaram muito poderosos, e eles receberam essa patente, ou esse título de deuses. Mas são seres alienígenas. E o que acontece? Odin, entre aspas, no filme, ele, na saga do filme, ele é um deus. Thor não é um deus. Mesmo sendo o filho de Odin, ele não alcançou o status de um deus. Porque nas histórias em quadrinhos, Odin enfrentou uma grande batalha com uma entidade chamada Tempestade. Odin teve uma grande batalha com uma entidade chamada Tempestade, que ameaçava Asgard. E Odin, o deus asgardiano,
lutou e conseguiu, pedindo aos anões. Anões, nesses filmes, arremetem muito aos seres da dimensão do espelho, tá? Por exemplo, lembra do Senhor dos Anéis, os anões, Thorin, o pessoal, o Frodo e seu tio, são digamos, digamos, qual que é a palavra certa? Referências aos seres da dimensão do espelho, tá? Não são necessariamente humanos, como vocês podem ver também nas Crônicas de Nárnia. E Odin pede que seja forjado um martelo. E todo esse aparato, o martelo tem um simbolismo. E Odin manda forjar o martelo Mjolnir. E Odin aprisiona essa entidade chamada Tempestade. Ela fica aprisionada dentro do Mjolnir. Por isso o Mjolnir controla as tempestades, solta raios. E essa entidade fica aprisionada dentro do Mjolnir, vindo depois de muito tempo a, digamos, morrer. Então o Mjolnir, ele possui o poder do que poderíamos chamar de uma entidade ou um deus desconhecido do cosmos. Então o Mjolnir, o martelo Mjolnir, ele não foi feito para o Thor. Ele foi feito numa batalha na qual Odin enfrentava uma entidade chamada Tempestade, que a mesma, digamos, poderia levar em perigo Asgard. Então o deus Odin, com seu conhecimento, ele luta com Tempestade e a aprisiona, né, mandando forjar o martelo, e a aprisiona dentro do martelo, tipo a lâmpada de Aladim, o gênio, né, que fica preso dentro da lâmpada. E a entidade Tempestade, ela é aprisionada dentro do martelo, vindo depois a, digamos, na história, morrer. Mas os poderes de Tempestade ficam dentro do Mjolnir. Então você percebe que o filme existe uma distorçãozinha no Ragnarok, quando Odin diz, o martelo não é a fonte dos seus poderes. Você não é o deus do martelo, é o deus do raio. Só que isso sempre eles dão uma mudada, porque aqui nas HQs, o Thor é muito dependente do martelo. E o poder do martelo, da tempestade, não é o poder de Thor, mas se a entidade ficou presa no martelo. Então logo se percebe que Thor precisa muito do Mjolnir. Porque o Mjolnir é como uma lâmpada do gênio que aprisionou os poderes da entidade tempestade no martelo. Percebe que o Mjolnir ele tem uma vida diferente à parte e que muito dos poderes do Thor só são usados pelo martelo porque o martelo é uma entidade à parte. A entidade, tempestade, morre, mas os poderes dela ficam, né, presos ou associados ao Mjolnir. Isso é Thor. Só que, com o passar da história, Odin, ele entrega o Mjolnir para Thor. Isso eu estou falando da Marvel, da história da Marvel. Não da mitologia nórdica, porque na mitologia nórdica, quem encomenda o Mjolnir é o Loki. É outra história diferente. Só que Loki perde numa proeza o martelo para o Thor. Então, não estou falando da mitologia, estou falando das adaptações da Marvel, o grande estúdio, nos quadrinhos e dando uma garimpada no que vocês veem a transformação para os filmes. Então você percebe que esse Thor dos filmes é um pouco diferente dos quadrinhos. E nos quadrinhos, o Thor ele é mais sério. Então você percebe que este Thor ele é um pouquinho diferente, mas não tira, né, de forma alguma aí, né, o seu brilho. Pois bem, Odin na saga Marvel consagra o Mjolnir a Thor. Sabe quando eu faço com vocês aí
a consagração dos cristais, teremos a consagração dos nossos anéis de poderes. Se você não leva isso a sério, eu vou dizer para você, isso é extremamente sério. Tudo que se consagra para desconsagrar é a coisa mais difícil que existe. Por isso eu falo sobre tatuagens, desenhos, símbolos consagrados a entidades ou seres, porque são pontos que geram poder. Então Odin, ele entrega o Mjolnir a Thor, ele consagra o Mjolnir a Thor. Ou seja, ele oferece, ele dedica, como o Anel do Poder nós fazemos, como os cristais que nós estamos fazendo, que eles são de vocês, mas uma coisa muito especial é o que nós vamos fazer com o Anel de Poder de vocês. Então, o Mjolnir, ele consagra, né, o Odin consagra o Mjolnir ao Thor. E o Mjolnir se associa a Thor, sendo uma parte que protege, guarda e trabalha com Thor. Então o Mjolnir passa a ser o quê? Uma ferramenta consagrada a Thor. Logo mais, ele pertence único exclusivamente a Thor. E o Mjolnir não pode ser transferido para mais ninguém. Porque logo, quando um deus o consagrou, quando Odin consagra o Mjolnir a Thor, e Odin, ele é um deus. Quando ele entrega, o deus Odin consagra o Mjolnir a Thor, essa consagração feita por um deus é irremovível. É irremovível. E Thor, não é igual no filme, não, que Odin vai lá, aquele que era poder, né, tira, vai, você não é digno disso. Que lá é fantasia. Muita coisa do cinema é muita fantasia, não condiz com as HQs. Então, o Mjolnir, ele é consagrado, intransferível a qualquer outro ser. E ele é usado, uma ferramenta consagrada por um deus, Deus Odin, a Thor. Logo mais, ele é de único exclusividade e fidelidade a Thor. Entenderam? Vocês vão entender algumas coisas. O porquê que Amor e Trovão, para mim, é o melhor filme de Thor. Analisando até no ponto de vista que eu trago para vocês, no despertar de consciência cósmica. Nós temos um Thor ali confuso. Um Thor inseguro. Numa grande crise existencial. Como vocês vivem em crise existencial? E Thor, ele passa a meditar para tentar entender o que ele é de verdade, qual é a sua missão, o porquê que ele existe. E Thor entra num dilema que ele mesmo diz: acabaram-se meus dias de super-herói. E Thor passa numa busca interna, tentando se encontrar, tentando se achar, qual o motivo da sua existência, o porquê ele está aqui. E isso é uma coisa que nós estamos sempre aqui. E os eu superiores também fazem, porque eu já fiz série, eu já falei que os eu superiores também meditam. Falei ou não falei? Tem um vídeo que eu fiz na época dos Humanos Cósmicos, que eu falo sobre os universos, 6 universos. Aquele vídeo, aquilo ali, meus amigos, aquelas informações valem ouro. Aquelas informações, aquele vídeo vale ouro. Porque os eu superiores, os deuses, que não é como as religiões pregam, um deus unânime, os deuses são seres alienígenas, só que alcançaram um patamar. Receberam um título por nível de conhecimento, e conhecimento é poder. Só que os deuses também têm os seus dilemas existenciais perante o universo, pois este universo é um universo de banimento.
Logo mais, Thor, sendo filho de um deus, ele se encontra num estado como vocês se encontram. Num mundo onde nada para ele faz sentido. Ele é perdido, ele é depressivo. Tem a cena dele jogando lá com o Will, né, dos Guardiões da Galáxia, e ele tá ali chorando porque o universo não faz sentido para ele, a vida, a existência dele, ele quer se encontrar. Chega de batalhas, acabaram meus dias de super-herói. E nós temos a nova Asgard na Terra, onde estão aqueles que são diferentes dos humanos. Lembra muito os filhos de Orion aqui. Lembra muito as pessoas que estão aqui, mas não são deste mundo. Vocês não são deste mundo, meus amigos. Vocês são como aqueles asgardianos, diferentes do mundo. A nova Asgard lembra muito a nova Orion. Para os filhos de Orion, para a expansão de Orion. E uma coisa muito interessante, que mostra-se a referência ali dos bodes, né? Que o Thor ganhou lá na batalha do planeta, onde ele lutou com aqueles seres que lembram seres alienígenas em estado aviário de existência. Então são como aves. E tem o castelo. Qual que é o castelo sagrado que está lá, que o Thor, né, atrapalhadamente vai lá no seu impulso e destrói, tentando salvar o povo daquele planeta? É um castelo de cristal, que é considerado sagrado. Nós temos ali também no filme, né, Gorr, que é um ser, um personagem de um planeta, na qual lembra muito os humanos no seu estado de mediocridade. Gorr é humano, são os humanos que adoram os deuses sem medir as consequências e colocam nos deuses ou no Deus da humanidade. E a humanidade tem vários deuses, muitas religiões, mas adoram incondicionalmente o Deus da humanidade, assim como Gorr faz lá no filme, onde a sua filha morre e eles implorando por água. E o Deus lá, ele não está nem aí para os humanos. É bem típico, digamos, do raciocínio dos deuses cultuados na Terra, que desde sempre, depois da Terra caída, são esses deuses, que não está nem aí para a humanidade. Eles, deuses, os reptilianos primitivos, que assim se colocam como deuses, só pensam neles. Só pensam neles. É bem a personalidade de Zeus e de todos os deuses, quando Thor vai na cidade, né, sagrada, pedir a ajuda de Zeus. Porque os deuses estão sendo assassinados pela espada negra, que Gorr, no estado de rebeldia, recebe a entidade, ou seres das sombras. Aquela espada representa muito os leviatãs, que assim eu chamo, os seres da sombra, os seres do abismo. Tanto que Zeus se intimida. Zeus se intimida. Os deuses, em seu estado egoísta, se colocam em uma cidade se achando que podem ali estar salvos. Um comportamento muito típico reptiliano e muito parecido com os deuses, entidades e avatares que existem aqui nesta realidade que vocês vivem a 3D e tantas pessoas cultuam, têm seus avatares, seus deuses, seus mestres. E assim são os deuses da humanidade aqui. Eles estão pouco se lixando para a humanidade, eles só pensam neles. Então vocês veem Zeus e todos os outros deuses bem coerente com os deuses humanos daqui. O comportamento da humanidade. Mas existe sim os seres da sombra, que lembram muito aracnídeos, que lembram polvos, tentáculos, seres que vocês percebem que eles podem se esconder na dimensão, podem se tornar intocáveis, invisíveis,
na dimensão. E Thor está enfrentando assassino de deuses. Marcelo, isso existe? Existe. Deuses não são seres vulneráveis. Mas nós não dizemos os deuses morreram, foram mortos. Nós dizemos os deuses são destruídos. Por exemplo, o covarde soberano de Satã, que se associou aos leviatãs, os seres da sombra, das trevas, para não ser destruído. E tantos outros árgons. Vocês percebem que o Deus de Satã, e tem outros detalhes que eu ainda não disse sobre essa saga e vou trazer para vocês. Muitos se venderam, se associaram, seus filhos se associaram para não serem destruídos. Porque os deuses podem ser destruídos, não por humanos, mas por seres que os ameacem. Existem seres que destroem os deuses. Deus não é poder supremo, imortal não. É porque vocês estão num estado tão deplorável, tão minimizado, que vocês são dominados pela religião, e a religião coloca na mente de vocês que o Supremo, o único Deus, ele é o Criador do universo, e nada pode com Deus. Isso é o que os pleiadianos, renegados, os seres da dimensão do espelho, e os leviatãs são os deuses das trevas, cultuados pelos reptilianos primitivos, cultuados pelos seres da dimensão do espelho. Eles são cultuados, eles cultuam, né? Os leviatãs são cultuados por esses seres. E os leviatãs têm poder de destruir deuses, assim como já fizeram e vem fazendo. Quem assistiu a minha série Miguel, o Arcanjo, eu conto para vocês sobre a saga de Jeová e seus arcanjos para lutar com eles. Então vocês percebem que existe muita coerência. Assassino de deuses, sim, existem os assassinos de deuses, destruidores de deuses. E logo, no filme, é lógico, fala sobre Thor, o deus do trovão. Thor, o deus do trovão, ele precisa lutar com um assassino de deuses, com uma arma, ou uma entidade, que é aquela espada, é uma entidade das sombras, que os deuses, como por exemplo, o todo-poderoso Zeus, está com medo. Todos os deuses estão com medo do assassino de deuses. Mas Thor no filme, o filme é dele, né? Thor ele fala, eu vou encarar essa parada. Todos os deuses estão sendo mortos, o soberano Zeus e os outros deuses estão se acovardando. E Thor fala para Zeus, ele vai procurar a eternidade. A eternidade, que é uma entidade que tem poder sobre todo o universo. A entidade representa ali o quê? Um soberano do sexto universo. Sim, a entidade no filme é aquela que pode destruir tudo, porque é ela que é a criadora de tudo. Então Gorr, ele tenta ali acessar a eternidade, mas num ponto específico do universo, aonde ele precisa ir para estar naquele lugar extremamente específico e exclusivo, que eu já disse para vocês, que os soberanos, eles habitam numa zona, numa faixa exclusiva do universo, aonde poucos têm acesso. Falei ou não falei isso para vocês? Bom que esses filmes que estão vindo agora, depois que eu criei o Chamado a Despertar, vem falando tudo que eu falei já desde há 6 anos atrás. É como se existisse uma conexão. Vocês sabem disso. Os filmes vêm confirmando coisas que eu venho falando para vocês desde 2016. Mas
só consegue acessar a eternidade num determinado ponto exclusivo do universo, e com isso, para acessar, para ir à eternidade, que representa um soberano para fazer um pedido, para que ela exterminasse todos os deuses. Tanto que Zeus, o poderoso Zeus, ele acredita que Gorr não tenha condições de ir até a eternidade, mas Thor, ele compra a briga. Mas se todos os deuses não querem ajudar o Thor, como é que Thor vai fazer, gente? Como é que o Thor vai fazer? Ele não é o mais poderoso de todos os deuses. Zeus é mais poderoso que Thor, mas Zeus fala, eu não vou mandar nem nem Apolo, nem ninguém. Você quiser, Odinson, vai lá e se vira. E uma das coisas muito interessantes é que Zeus está lá falando de orgias, né? Mas deuses fazendo orgias, os reptilianos primitivos são o pai da orgia. Associada a eles, as orgias reptilianas, entre eles. Mas os seres da dimensão do espelho traz a orgia entre os humanos. Muitas pessoas ficaram por entender. Aquilo ali é mais do que óbvio, aquilo ali é mais do que nítido. Então, o Thor, ele precisa de reforços. Aí muita gente disse, poxa vida, esse filme é lacrador, né? A Jane Foster, né? Colocaram a Jane Foster para ajudar como uma Thor. Gente, a Jane, aquilo ali não é lacração, não. Tanto que eu separei alguns quadrinhos meus, peguei no meu armário hoje. A Jane Foster, ela sim está nos quadrinhos. Ela está nos quadrinhos. Tanto que Who Holds the Hammer? Quem segura o martelo? Então, isso faz parte dos quadrinhos. Então não tem lacração nenhuma. Então nós temos, né, a poderosa Thor. Mulherada pirosa. A gente foi representada no filme. Só que vocês, minhas amigas, têm que entender do jeito cósmico, que é muito claro. Thor, ele precisa lutar contra uma entidade que não é Gorr, mas a entidade cósmica, que tem poder para assassinar os deuses, que está tomando posse de Gorr. Gorr que é o humano terráqueo, digamos. Ele tem o comportamento do humano terráqueo. Só que o Thor, ele tem apenas o seu rompe-tormentas. E o deus do trovão está só. Nenhum outro deus ousa enfrentar a entidade que tomou Gorr, que controla as sombras e que tem poder de destruir deuses. Lembra do vídeo que eu disse ontem para vocês sobre os seres do abismo, aonde seres da galáxia Via Láctea não conseguem entender? Lembra do vídeo de ontem? Pois bem. Você sabe que no filme cinematográfico o Mjolnir, ele foi destruído, né? Isso no filme pela irmã de Thor. Isso já é criação, coisa do filme. Não tem, digamos, correlação com a história. Foi adaptações para fazer uma trama, para criar uma história. Mas o poderoso Mjolnir está lá fragmentado na Nova Asgard. Tudo rebentado, tadinho, tudo quebrado. E o Thor com o seu rompe-tormentas, né? Com rompe-tormentas. Vamos, rompe-tormentas, vamos indo. Olha, Zeus, se você não vai, eu vou enfrentar, né? Gorr, que está com a entidade. Mas Thor, gente, ele está só. Os deuses se negaram a ir com ele. A Jane Foster é uma pessoa que tem amor pelo Thor. Ela ama o Thor. Thor embora eles não estão mais juntos, né? Mas o amor está ali, né? Já vi isso na realidade.
Embora afastados, mas o amor é sincero e verdadeiro entre Thor e Jane Foster. Embora distantes, ausentes, eles se amam. O Mjolnir, presta atenção sobre a consagração. Odin consagrou o Mjolnir a Thor, né? Então, o Mjolnirzinho, isso aqui é muito grande. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou pegar um menorzinho. Como eu disse, no Alex Expressions, vocês acham? Assim tá melhor. Odin consagrou, né, o poderoso Mjolnir a Thor, meu filho. Eu consagro o poderoso Mjolnir que aprisionou os poderes da entidade tempestade. E o Mjolnir serve a Thor. Logo sendo consagrado, ele é de Thor e de mais ninguém. Mas Thor tem só o rompe-tormentas, que é o machadão dele, né? E o Thor, ele vai enfrentar o assassino dos deuses no universo, né? Nenhum deus falando, meu Deus do céu, não vou enfrentar assassino coisa nenhuma. Eu vou ficar aqui quietinho e que ele não nos ache, né? E o Thor vai. O Mjolnir, simplesmente, ele usa a Jane Foster para ajudar o seu verdadeiro dono. Jane Foster, ela está doente, ela está com câncer, no estado terminal. E o Mjolnir, sendo usado por ela, acelera ainda mais o seu processo de desencarne. O Mjolnir não a cura. O Mjolnir não a cura. O Mjolnir não é dela. Ela não é uma questão se ela é digna ou não. A questão do desespero do Mjolnir, que é uma entidade. Mjolnir entra no estado de desespero, que a única coisa que ele busca é quem o ama. E que se sacrificaria em ajudar Thor a usá-lo. Porque o Mjolnir, ele tem o poder da entidade tempestade. E o Mjolnir, ele chama a Jane Foster para ir até ele, não para curá-la, não porque ela é digna, não. O Mjolnir, ele ultrapassa, digamos, a magia de Odin sobre ele. Então o Mjolnir, ele o quê? Ele é uma entidade, entenda, o Mjolnir, ele é a entidade da tempestade. Então o Mjolnir, o que ele vai fazer? Ele vai ultrapassar até os comandos de Odin sobre ele, que é a magia, aquele que empunhar esse martelo, se ele for digno, ele dará o poder de Thor. Tem que ser digno. Não, Mjolnir fala, eu preciso de alguém que ame Thor, ao ponto de dar a sua vida por Thor. Porque o Mjolnir não é que ele ama a Jane Foster, não. O Mjolnir tá cagando pra Jane Foster. O Mjolnir, ele ama Thor. O Mjolnir, ele foi designado, consagrado por um deus, Odin, a Thor. Ele quer ajudar Thor. Porque o Mjolnir sabe que o rompe-tormentas não é forte o suficiente para ajudar Thor. Então o Mjolnir, ele chama, ele atrai Jane Foster. Porque o Mjolnir, ele é consagrado a Thor. O amor do Mjolnir, que é uma entidade consagrada a Thor, rompe as barreiras. E o Mjolnir chama Jane Foster, porque ela seria alguém que lutaria em amor por Thor. E Jane Foster e o Mjolnir, ele dá os poderes, não de Thor, ele dá os poderes da tempestade. Os poderes da tempestade é os poderes do martelo, da entidade que foi aprisionada e ficou os poderes no Mjolnir como uma lâmpada de gênio. Então o Mjolnir, ele dá a Jane Foster condição dela usá-lo, os poderes da tempestade. Só que os poderes do Mjolnir é tão forte que cada vez que Jane Foster usa, ela irá morrer, acelerar o seu processo de desgaste e desencarne no seu câncer. Mas o Mjolnir não está nem aí para Jane Foster. Ele precisa ajudar Thor. Assim ele foi consagrado a Thor.
Tanto que o Mjolnir, ele dá a ela a sensação de ser uma Thor. Só que ele está a usando em benefício de Thor, que está só. Olha o que é um ser. Por isso que eu falo que o anel consagrado de vocês, escolham bem. Porque o dia que nós fizermos, não tem como fazer 2, 3, 4, 5, não. É só um e acabou pro resto da vida. Ainda dá em tempo de vocês fazerem uma ótima experiência. Eu vou dizer para vocês, a consagração tem que ser uma coisa poderosa. Pois bem, Thor perde o Rompe-Tormentas. Né? O Rompe-Tormentas foi criado por Thor. Presta atenção, o Mjolnir foi criado por Odin, que é um deus. O Mjolnir foi criado por um deus, o Odin, e consagrado a Thor, entregue a Thor. O Rompe-Tormentas é criado por Thor. Logo mais, o Rompe-Tormentas não é criado por um deus, porque Thor não tem o desígnio de um deus ainda. Thor é confuso, Thor tá perturbado da sua existência, ele está na sua crise existencial. Então o Rompe-Tormentas ele não é mais poderoso do que o Mjolnir. Porque além dele ter sido criado por Thor, que não é um deus como Odin, o Mjolnir, digamos, foi criação do Odin, quando ele pediu aos anões para forjar o martelo para ele aprisionar a entidade tempestade. Então, quando o Thor vai fazer a última batalha, na qual o Rompe-Tormentas foi sequestrado por Gorr e está sendo usado pelas trevas, que o Thor está lá, né? Para enfrentar. O Thor está sozinho. E aí o que acontece? A Jane Foster, ela está lá no hospital toda, morre, não morre. Mas ela sente, porque o Mjolnir, tem uma cena que ela está deitada lá, ela olha para o lado assim, o Mjolnir está parado em pé, tipo, vamos. Vamos, que o Thor precisa de mim. Não é dela não, é de mim. O Thor precisa de mim. Porque eu fui consagrado pelo seu pai para ajudá-lo. Então ali ele está chamando a vamos, porque o Thor precisa de mim. Então ela se torna a poderosa Thor com seus poderes, né? Ela usa o poder da tempestade, que não é o poder de Thor, é o poder do Mjolnir, da entidade tempestade que ficou aprisionada no Mjolnir. E aí, ela, né, na hora que o Thor já ia para as cucuias, o Thor já ia para o caos, né? Ele já ia para o caos. E de repente, quando o Thor ia ser morto, o que salva o Thor no filme? A Jane Foster, mas não. Não foi a Jane. Foi o Mjolnir. Quando o Thor tá lá, a espada, né, acho que é necronômica, uma coisa assim, já esqueci o nome, tá pra matar, destruir Thor. Que vocês sabem que o Thor vai pro saco, que ele ali não tem chance alguma. Se até Zeus só pirulitou fora, na hora que Thor ele está ali, segurando, fala assim, meu pai, já fui. Que o ser fala, ele se regozija de prazer por matar Thor, que é o único ser que quis, o único, digamos, né, vamos chamá-lo de Deus, mas ele não é necessariamente um Deus, como Odin era Deus, e enfrentar essa entidade. Então quando ele vai para matar o quê? O Mjolnir o golpeia. Porque na verdade, o Mjolnir ele foi consagrado pelo seu pai. Quem destrói a espada das trevas no filme? Quem destrói? Quem destrói ela? A Jane Foster? Não, meus amigos. Quem destrói ela é o Mjolnir. Vocês viram o Mjolnir? Ele destrói, com o poder da tempestade, ele destrói a espada. Ele usou a Jane Foster porque Jane Foster amava Thor. E ela não se importaria em se sacrificar por Thor. E o Mjolnir, sabendo disso, ele a usou.
para salvar o seu verdadeiro dono. Tanto que no filme, no final, quando o Thor tá com a... Aí vocês percebem ali a eternidade, que representa ali uma parte do universo, uma parte, digamos, bem ali, uma parte exclusiva, os soberanos, criadores do universo. E uma coisa muito interessante é que no finalzinho do filme, eu já vou falar sobre Axel. No finalzinho do filme, vocês percebem que qual é a arma que Thor luta no final? O Home Tormenta, o Stormbreaker, ele dá pra mim, né? Tipo assim, usa ele que eu vou usar o Mjolnir, né? Vou até pegar o meu Mjolnir aqui, grandão. Thor já sai com o Mjolnir nas mãos e já vai pra luta, né? Vamos pra pancadaria. Ele está portando o Mjolnir, porque o Thor e o Mjolnir não é igual o Thor e o Home Tormentas. O Mjolnir foi consagrado pelo seu pai, que é um deus. Por isso, no final, Thor está ali, né? Pulando ali com o Mjolnir, e ele já vem todo poderoso e tipo a menininha com o machado, né? Porque poderia simplesmente entregar o Mjolnir na mão da menina, vamos pro meu Home Tormentos, mas vocês veem que da ligação do Thor com o Mjolnir é muito, muito claro. Por isso eu falo, esse foi o melhor filme na visão cósmica do Thor. Agora, uma coisa bem interessante, vocês viram, né, o filho do Heimdall, que tinha um outro nome, esqueci o nome do menino no filme. E ele só se chama Axel por causa do Axl Rose, que o moleque é fanático pelos Guns N' Roses. E o Thor fala com ele com o nome de batismo do Heimdall. Ele fala, não me chame assim, senão eu nem respondo. Eu não atendo mais por este nome, mas foi o seu pai que lhe deu. Não, meu nome é Axel. É o vocalista de uma banda aqui antiga, né, do rock and roll. E ele toma para si a identidade de Axel. E ele é utilizado no filme como, né, o Thor dá a ele aos moleques. Os moleques foi tudo sequestrado, né? Tá tudo sequestrado, perturbado, tá sequestrado pelos seres das trevas, estão sendo levados como sacrifício, pau quebrando, os meninos de Asgard, né? Alguns outros de outras denominações alienígenas. E tá todo mundo nas trevas, rodeados. Aí chega aquele grande templo, né? Para naquela zona específica do cosmos para falar com a entidade, né, com o ser, a eternidade que representa um soberano. E ali as crianças estão tudo igual vocês aqui, ó, igual nós aqui, todo mundo no meio das trevas, no meio do ser, aí tem uns seres lá, né, o Gore, ele é malandro, já viu que o Thor apareceu lá, Thor, né, com o subacão cabeludo, né, você viu lá o Thor com o subacão cabeludo lá segurando a cabeça lá de uma estátua de um deus. Ele joga os moleques tudo cagando na calça, tudo inseguro, tudo com medo. Parecendo vocês aqui, hein? Lembra muito o comportamento, a mentalidade de todos vocês. E o Thor, ele chama o filho do, né, o Axel. E ele chama ele de general, porque o Thor, ele dá a ele, né, o status de general. Porque ele vai comandar uma tropa. Embora meninos, o Thor designa Axel. E Thor manda com que eles peguem coisas que possam ser usadas para lutar contra os seres da sombra, que são a mesma coisa dos Leviatãs. E naquele momento, uma coisa que Thor fala muito específico: aquele que tiver força de vontade e acreditar em seus corações, que, né, podem voltar, que vão se libertar lá. Ele tem a frase enigmática, quando ele diz... Aí ele é meio malandro, ele já, tipo assim, não vou dar meus poderes infinitos pra vocês, nada daquela bisoiada, que é só um pouquinho, hein? E, de repente, ele fala, terá o poder de Thor. E a molecada acreditou. Queria voltar para casa. Porque aqueles meninos estavam entre aqueles seres trevosos, seres, né, parecendo aranhas, polvos, aqueles seres das sombras.
Seres esses que nem os deuses eram capazes de lidar com eles, porque vinham da entidade das sombras. Que até Zeus falou, tô nessa não. E a molecada, os deuses se acovardaram, os moleques acreditaram. Porque Thor os chamam. E fala, aquele que acreditar em seus corações. O que são seus corações? São seus cristais cósmicos. Porque todo ser alienígena cósmico, todo ser, ele possui o cristal em seu peito. Os leviatãs não possuem cristais. Porque eles não pertencem ao universo cristalizado. Eu já expliquei o que é o universo cristalizado e o que não é. Já fiz vídeos sobre isso. Expliquei, já ensinei isso para vocês há anos. Só que ele fala em seus corações, como nos seus cristais cósmicos. Aqueles que acreditam, aqueles que buscam. E ele fala, né? Terá o poder de Thor, poder cósmico. E a molecada se torna como Deus Thor. E vão lutar bravamente. E o Thor chama, né, o general Axel. O Axel, o reptiliano Axel. Quero contar uma história para vocês. Vê se bate. Vê se é parecido com o que você que já assistiu o filme, que você viu. Fabiana é a filha de Axel. Fabiana é uma criação de Axel. Para vocês terem uma ideia, a paixão da Fabiana quando adolescente era o cantor Axel, dos Guns N' Roses. Era o Axel. Com aquele, né, o Axel, vocês conhecem o Axel, nos seus tempos de auge dos Guns N' Roses. E o Axel era a paixão dela. Ela era o príncipe dela, assim ela denominava. Quando ela teve a sua visão no bairro aqui, que é o bairro Jardim Patrícia, que aquilo ali não tinha nem casa, aquilo ali estava sendo loteado, ela estava vendendo seu queijinho, vocês sabem da história da Fabiana. Quando aquele ser que apareceu para ela, ele é muito semelhante ao Axel, dos Guns N' Roses. Ele parece muito com algumas características um pouquinho diferentes, mas na similaridade é parecido com o Axel dos Guns N' Roses. O Axel, o reptiliano, se moldou à época para ela, para parecer ou lembrar, para trazer a ela um pouco de conforto em sua aparição, um pouco arremetendo aos aspectos do Axel, cantor da época dos Guns N' Roses. Que o Axel tinha uma coisa até meio afeminada, de tão belo, né? Tinha o Axel, tinha o Sebastian Bach, os cantores, o Bon Jovi, né? Pareciam mulheres, belos, eles eram belos, muito belos. E assim o Axel apareceu para ela quando ela era adolescente. Utilizando o que era na mente dela, em seu coração, né? Ela era apaixonada pelo cantor americano da banda Guns N' Roses. O Axel se apareceu para ela aparecendo, para, digamos, não assustá-la, mas para ser uma coisa em conformidade com o que ela, como adolescente, vivia. E o Axel, justamente, se denomina Axel, porque vocês sabem que nomes alienígenas não se pronuncia. Nós não temos nem condições biológicas para pronunciar esses nomes extremamente complexos. A nossa fonética, o nosso conjunto de estruturas não consegue pronunciar. Mas ele se denomina Axel justamente por causa dela. Para confortar ela. Para ser de conforto a ela. Como algo de memória. Como algo que traz uma lembrança, um conforto a ela. Por isso ele se denomina Axel. Eu sei o nome do Axel real. Eu vou dizer para vocês. Nem eu consigo pronunciar.
Por isso ele se chama Axel, para agradá-la. Ele se autodenomina Axel, mas ele deixa claro, por questões de vibrações energéticas, Axel com E, A-X-E-L, não Axel A-X-L. Mas ele se denomina Axel justamente para agradá-la. Porque o reptiliano Axel, ele é o guardião da Fabiana e também do Michael. Mas é o guardião que a acompanha desde que ela foi criada por ele. Parece muito com o atributo do filho de Heindel, quando o mesmo se chama Axel porque ele quer, em consequência ao seu gosto pelo cantor americano de rock. E o Axel, o alienígena, o general de tropas reptilianas de Safira, é um reptiliano tão elevado que ele se assemelha quase em habilidades e poder e conhecimentos a um dos draconianos. Eu já falei isso para vocês. Parecido as coisas, não é? Parece que os filmes estão canalizando ou trazendo, ou estão falando do outro lado para vocês, para as pessoas, aquilo que eu falo quando nem se pensavam em fazer esses filmes. Igual foi o Matrix 4, que, entre aspas, para os bonecos aprisionados, as vigas de concreto, que dizem eles estão destruindo, a Marvel está destruindo os seus filmes. Não. Quem está do outro lado está falando coisas que as vigas de concreto não conseguem entender. Por isso estão achando ruim esses filmes. Mas quem tem a visão além do alcance, quem é cósmico, está pegando todas as mensagens que estão vindo do outro lado. Por isso, Thor, Amor e Trovão é sim, disparado, o melhor e mais realístico filme do Thor, no ponto de vista cósmico. Pare, pense, reflita e analise. Assista esse vídeo umas 3 vezes para você sugar e absorver tudo. Foi um grande prazer. E eu digo, aqueles que acreditarem em seus corações, que vão para casa, se acreditarem, terão o poder de seus eu superiores, terão o poder de Orion e irão para casa, terão forças para lutar. Até mais, grandiosos amigos. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.